Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é fruto que os pais plantam e colhem. Essa menina aqui é a Alana. Ontem eu estava no congresso de adolescente e o Douglas Bloch estava falando assim que 70,7% dos jovens e adolescentes, quando entra na faculdade, ele desvia. E eu fiquei até com o coração partido em questão de ouvir isso. Porque muitos sofrem abuso por causa de separações de pais. E assim vai continuando pelas consequências que os pais não trilham os filhos no caminho do Senhor. E aquilo me doeu tanto, porque tinha uma pessoa que eu não vou expor aqui na igreja, que o Douglas Borges falou assim: quem tem vontade de se matar ou vontade de sumir, alguma coisa assim que ele falou, parecido, dá 3 apertos na mão. E eu estava do lado de uma moça, e vocês tinham que ver aqui, tinha mais de 100 jovens no púlpito da sede, com vontade de se matar e suicidar. O que eu quero falar com isso? Que nós, eu sou pai, então posso falar isso com autoridade. Nós não podemos deixar que o líder, o pastor, seja responsável pelo seu filho. Claro que tem responsabilidade debaixo de Deus para guiar ele. Mas responsável como pai é vocês. Seu filho não quer um pastor. Quando chegar em casa ele quer o quê? Um pai. Seu filho não quer um empresário, não quer dinheiro. Quando ele chega em casa quer o quê? Um pai, uma mãe. Chega, eu estou ropiando aqui. Glória a Deus, aleluia. Vou deixar uma palavra lá em 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, diz, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou repetir, vocês concordam comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma pessoa falou assim, que essa geração é a pior geração que já existiu. Agora me fala uma coisa, se é. Alguém joga pedra no fruto que não é bom? Joga? Não. Por que está acontecendo isso de hoje em dia no nosso meio? Porque são os melhores jovens eleitos do Senhor Jesus Cristo. Pode ser até os jovens mais difíceis, mas eles são os melhores. Eu estou aqui para profetizar que eles são geração eleita. Glória a Deus. O mundo, agora tudo é pop. A música pode ser pop, os tocadores podem ser pop, mas a palavra de Deus não é pop. Aleluia! Glória a Deus. Convido todos os jovens aqui para louvar o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém? Juventude, as cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Cristão, base falando, informe sua posição, câmbio, estou de pé.
meu coração. Ela me leva a outra dimensão pra combater o mal nas regiões celestiais. Escutei a fé transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Totalmente protegida estou, segurando a espada na mão. Na palavra estou de pé, na palavra é minha fé. Protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Totalmente protegida estou, segurando a espada na mão. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. a coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação, do evangelho. eu já tenho em minhas mãos espada e escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá. Contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de pé. Na palavra é minha fé. Te amo, Senhor, te adorei. Te busquei, quando me empreste os seis. Tua armadura usei, e com muita precisão, defendi, Rei dos reis, na palavra estou de pé, na palavra é minha fé. Busquei, quando me empreste os seis. Tua armadura usei, e com muita precisão, defendi. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Placa NKB 1973 está pedindo para tirar o carro lá, fazendo favor. NKB 1973. Glória a Deus, aleluia. Eu torno o microfone para quem direito aqui, fazer as apresentações, pastor José de Carvalho.
Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Prometi para mim mesmo que eu ia chegar aqui calminho, porque eu tenho sido meio valentão assim na palavra aqui, né, irmãos? Mas eu tenho que confessar uma coisa, que de todos os casamentos que eu já realizei na minha vida, e foram muitos. Ontem eu estava muito tranquilo para falar. Eu acho que um pouco é porque a gente está na igreja, que a gente pastoreia, e esse momento que eu estou vivendo, eu até estava pensando uma coisa, quando a gente fala a melhor idade e a gente não aceita. A melhor idade, quando a pessoa está com mais dificuldade, aí fala melhor idade, mas no sentido espiritual eu posso garantir que eu vivo hoje esse momento de melhor idade no sentido da fé. Então, vendo aqui hoje essa juventude cantando, sabendo das guerras, das batalhas, de como o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo, sabendo que vocês que vão estar na frente dos pastoreios, das obras de missões, família. Então, ele faz de tudo para poder, de alguma forma, como disse aqui o David, desmotivar o jovem. Mas, com muita tranquilidade, eu posso dizer a vocês, hoje, nesse dia, que é um culto jovem, que eu aceitei o Senhor Jesus no melhor momento da minha vida, e não tenho dúvida disso. E foi exatamente quando, nos meus 18 para 19 anos, a palavra do Senhor impactou-me de uma forma tão poderosa que eu não tinha dúvida nenhuma que Deus estava mudando o roteiro da minha vida. E mudou por completo. Com certeza, se não tivesse mudado, eu não estaria aqui hoje. Eu não tinha a família maravilhosa que tenho, pela misericórdia do Senhor. Então, é isso que eu deixo para vocês hoje, que vocês estão no lugar certo, no caminho certo, vivendo um momento especial, porque essa igreja aqui está vivendo um momento muito... Veja só, nós estamos vivendo um momento tão bom que se fala assim, é para fazer o casamento de um irmão, a igreja toda se une. Aliás, até queria aproveitar esse momento. O Jarbas, fica de pé, o Jarbas e a sua esposa. Vem aqui na frente, fica bem aqui assim. Talvez alguém não estava aqui ontem. Vem cá, por favor. E a gente vai apresentar vocês mais uma missão cumprida. E tem muitas outras que estão aí para se cumprirem. Mas esse casal aí, eles, de alguma forma, eles mexeram com a gente. Acho que por esse jeitão diferente deles, né? O Jarbas é essa pessoa que você está vendo aí, né? Sempre sorrindo, querendo dar um beijinho na namorada, de vez em quando ela dá uma escapulidinha assim. Mas, gente, vocês estão felizes de receber mais um casal, agora família, no nosso meio? Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Está vendo, Jarbas? Agora é... Deus abençoe vocês. Deus abençoe, Poliana. Então, assim, um momento que a igreja está vivendo tão bom, que a gente resolveu fazer agora essa última pamonhada desse ano. E foi um sucesso, né, pastor? Um sucesso total, uma bênção maravilhosa. Então, quando a igreja vai bem, em todos os aspectos ela vai bem. Todos os aspectos. Não tem aquela coisa de ficar, problema aqui, problema ali. Os problemas, eles aparecem, mas eles vão embora também, porque o poder de Deus é maior. Amém, meus irmãos? Então, agradeço a Deus. E eu quero apresentar aqui a amiga do Edson, que é a Luna, né? Luna, fica de pé, cadê você? A Luna, eu quero apresentar ela, para ela já ficar aqui, todo mundo já receber ela como membro dessa igreja, tá? Que ela já está frequentando um bom tempo, né? E a gente estava devendo isso para você. Se ela é bem-vinda, diga glória a Deus. Os jovens, diga glória a Deus, só os jovens. Deus abençoe, está bem-vindo no nome do Senhor. Quem mais está visitando a gente? Eu sei que hoje a gente está um pouco cansado, viu? Porque tem sido muito batalha. Estou vendo ali a Cristiane. Cristiane, Deus te abençoe sempre por essa forma que você tem trabalhado na casa de Deus. João Batista, né? João Batista está aqui hoje. Até o João Batista aqui hoje, que benção, né? João Batista de Brito, não é isso? Pouco conhecido nosso, né? É um grande empresário que tem ajudado muito essa igreja, viu, João?
Deus te abençoe sempre. A gente tem um carinho muito grande por você, desde os tempos mais antigos, né? Acaba de chegar o pregador da noite e eu já vou apresentar ele agora mesmo, com muita alegria. Quem mais está visitando a gente, sem ser o pregador, com a pessoa que veio com a equipe que veio com ele? Quem mais está visitando? Faz assim, que às vezes eu estou com dificuldade. Ah, tá certo, tem jovem aqui, tem mais pessoas. Quem mais? Gente, esse jovem, fica de pé de novo, o filho da irmã Márcia. Eu não sabia que você era filho da irmã Márcia, que bom, né? Filho da irmã Márcia, bem-vindo, diga glória a Deus. Maria, Deus abençoe a senhora. Quem mais está visitando? Meu Deus, parece que chegou, foi a presidência aqui, viu? Gente, eu quero apresentar o Edmar, porque aí, eu sei que o culto hoje vai ser um pouco corrido. O Edmar tem que pregar pelo menos 30 minutos aqui. É um grande pregador, e é grande mesmo. Olha aqui, olha o tanto que eu fiquei pequeno perto dele. Ele veio aqui hoje para casar, irmão. Não, né? É brincadeira. Fica aqui, irmão. Minha gente, eu quero apresentar o Edmar. Tudo que eu falei aqui é brincadeira, mas é porque, assim, quando Deus trouxe eles lá do Tocantins, Xambioá, né? Ele estava lá na cidadezinha de Xambioá, no Tocantins. Possivelmente alguém aqui conhece. E de repente aconteceu com ele mais ou menos o que aconteceu com Moisés. A sarça ardendo, o fogo não se consumia. E de repente Deus fala com ele. Ele não era nem chamado de Edmar, era Júnior, né, que chamava lá. Era Roberto. Roberto, tem uma missão para você. E como tem sido grande e boa essa missão, e eu faço parte dessa missão. Porque eu estava lá pastoreando uma igreja do Canedo, quando chega lá esse jovem, com essa visão fortíssima, viu, jovens? Tudo que esse jovem falar aqui, preste muita atenção, porque pode mudar para melhor muitas coisas na sua vida. A experiência que ele tem com Deus é muito forte, até porque a maneira que aconteceu na vida dele, a conversão dele, a conversão da família dele, e hoje tem sido não só um líder regional, um líder de juventude, como também um grande pregador que Deus tem usado por onde tem passado. Quem está com o Edmar, fica de pé, por favor. A Estela e Jonatas. Se são bem-vindos, diga glórias a Deus. Deus abençoe. Se chegar mais alguém, é bem-vindo. Se chegar mais alguém também, o David já vai estar apresentando. E eu volto no finalzinho do culto, porque eu tenho algo para falar muito importante a respeito do culto de terça-feira que vem agora. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Chamar o Conjunto Avivar para louvar o Senhor Jesus e 2 jovens para colher a oferta. Aleluias. Vamos colocar de pé, irmãos? Aleluias. Boa noite, MVN Guanabara 2. A paz do Senhor para vocês. Aleluias. Quem é que veio para adorar? Começa a louvar o nome dele. Aleluias. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro
tuas mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Quem vem aqui para louvar? Começa a adorar o nome dele. Começa a glorificar. Adore, adore. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Mais alto para o Senhor, mais alto. Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata,
chame por Ele. Ele está aqui nessa noite. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Aleluia, Senhor. Porque Ele é Deus, Senhor, de todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É com suas mãos e cante. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a mãos e cante, aleluia! A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Começa a adorar, começa a glorificar o nome dele aí. Oh, aleluias, porque dele e por ele está aqui nessa noite, Senhor. Oh, aleluia.
salva de palmas para o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Convido o pastor Joaquim. Convido o pastor Joaquim para fazer oração para as crianças e para o preleitor dessa noite. Glória a Deus. Cumprimento todos na paz do Senhor. Amém? As crianças podem vir aqui para frente, né? Para a gente fazer essa oração. Glória a Deus. Todas as crianças, todo o futuro desse país está nas mãos de vocês. Senhor e Deus, o meu Pai. Pai, neste momento nós apresentamos essas crianças, apresentamos a professora que vai estar com elas lá, dá a ela sabedoria, dá a ela discernimento, abençoa, Pai, essas crianças, porque amanhã, Senhor, esta igreja, esse ministério está na mão deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu falei para o irmão, vocês podem, eu vou contar só um pequeno testemunho aqui, rapidão, e se vocês quiserem sentar, é 3 minutos. E aí nós já vamos estar orando para o preleitor. Para a gente contar um testemunho, mas eu quero ler primeiro Mateus capítulo 12, verso 20, que vai dizer assim: não se esmaga a carne quebrada, e não apaga a perversa que fumega, até que faça triunfo a justiça. Amém? Glória a Deus. Uns anos atrás, nós congregávamos na igreja aqui no Guanabara, e o pastor veio e falou comigo: pastor Joaquim, eu preciso de um favor seu. Eu falei: faço, não tem problema. Aí ele falou assim para mim: eu quero colocar esta igreja no seu nome, porque eu preciso de aposentar, eu preciso de fazer algo aí, está me estrovando. Eu falei: tudo bem, mas só que se fosse a igreja não recebe essas multas, essas coisas, esses impostos estranhos. Mas lá o lote era registrado em nenhuma serralheria. E aí ele colocou no meu nome, CNPJ e tudo, e ele aposentou. E aí chegou a época minha de eu aposentar agora, tinha uma dívida de 48 mil da Receita Federal. Aí eu fui atrás dele, falei para ele: fulano, eu não vou dar nome para não pecar, e nem o nome da igreja, amém? Falei: fulano, eu precisaria de tirar aquele negócio do meu nome, porque está me atrapalhando. Aí ele disse para mim: não, vamos lá na Receita, vapt-vup. Quando nós chega lá, passa para um, passa para o outro, aí chega numa moça, ela disse assim: está aqui, paga e libera e você aposenta. Você é dono dessa dívida. Aí eu vim embora, o pessoal falou para mim: coloca advogado. Eu pus advogado, a advogada pegou minha causa e foi até parou nos 48 mil. Ela disse para mim assim: ó, a causa perdida. Você tem o dinheiro para pagar? Eu falei: não. Ela falou: então eu vou desistir. A patroa da Zilda, que é minha esposa, é advogada. Falou: não, isso aí é mole para mim. Pegou, parou nesse dinheiro. E eu fui pregar em Anápolis, na igreja que congrega meu irmão, chegou lá, ele falou para mim: não, Kim, a minha patroa, ela é vereadora daqui de Anápolis, e o marido dela é deputado do estado, isso aí é mole, eles conhecem o Atá e tudo. Chegou lá, eles ligaram para o Zezé, meu irmão, e falou para ele: ó, fala para o seu irmão que a dívida está em 53, se ele tiver o dinheiro. Aí, vocês veem que quando Deus está no negócio, não precisa ter advogado, não precisa ter médico para curar, não precisa nada disso. O Anderson mais a Raquel chega lá em casa e falou para mim assim: papai, as minhas orações eram o seguinte: Senhor, eu preciso, porque há tempo para todas as coisas. Chegou o meu tempo, eu preciso de aposentar, eu preciso dizer, o benefício é meu. Esse dinheiro que está lá, não foi eu que gastei, não foi eu que causei o crescimento desse dinheiro na Receita Federal. Mas no dia que o Anderson falou para mim, ele, mas a Raquel falou assim: papai, em nome de Jesus eu vou aposentar o senhor. Eu mudei minha oração. Comecei aí, já passei no outro dia, de madrugada, levantei, já comecei orando: Senhor, obrigado do senhor ter me aposentado. Obrigado, pai, por isso. Ele só tinha falado. Aí ele entrou no aplicativo do INSS, os dois, e lutou. Aí um dia eu falei assim,
Advogado não deu conta, né? Você tem aquela dúvida na cabeça. Ele chegou lá e falou para mim, papai, o senhor dá muita sorte. O negócio está em análise. Falei, misericórdia. Aí um dia ele chegou, e eu não cobrei mais, continuei orando. Ele chegou e falou assim, papai, dia 28, nós vamos lá na caixa pegar o dinheiro. Vocês veem. Passou pela mão de advogado, passou pela mão de vereador, de deputado e não conseguiu. Meu filho não é advogado, não é vereador, não é deputado, mas é homem de Deus. É um homem que acredita na palavra de Deus. É um homem que confia que Deus vai fazer. Então eu quero te dizer algo para você nesse momento. Se você tem algo na mão da justiça, se você tem algo aonde for, já tem 1 ano, 2 anos, que ainda não aconteceu, não desanima não. Continua orando, continua buscando. Se talvez o seu esposo, a sua esposa, ainda não está na casa do Senhor, não para de orar não. Continua orando, vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer. Talvez, porque muitas vezes teve uma pessoa que, e a Zilda ainda falou para mim assim, Kim, não conta para ninguém que o Anderson vai fazer isso. Você vai contar só depois. Nem porque se você contar vai ter atrapalho. E eu de bobo, burro demais, cheguei num amigo meu e falei para ele, ele falou assim para mim, coisa que advogado não deu conta, vereador não deu conta, deputado não deu conta, seu filho que não é nada vai dar conta. Eu falei, mas ele é homem de Deus. Ele é homem que acredita, ele é homem que confia. E graças a Deus, sou um homem aposentado hoje. Primeiramente, Deus. Segundo, o Anderson e a Raquel. Aí, no fim, pastora, ele ainda falou para mim, ó, papai, agora, enquanto o senhor tiver vida, 20% é meu. Eu falei, estou enrolado de novo. Bora orar. É isso daí, irmão. Se você tem uma causa, não desanima, não. Continua firme, continua orando, que vai acontecer em nome de Jesus. Senhor e Deus, o meu Pai. Pai, esse pregador conhece pouca gente aqui dentro. Eu mesmo não conheço ele, a primeira vez que eu estou vendo. Mas Deus conhece. Deus sabe o que colocou no coração desse homem. Deus sabe o que ele vai trazer. E Deus sabe o que a igreja está precisando. Não é o que ele quer falar. É o que nós precisamos de ouvir da parte de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve, irmão, capaz do Senhor, amém? Maravilha, meus queridos. Atos, capítulo 2. Glória a Deus, capítulo 1. E o versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quem achou diz amém. Maravilha, Jesus, irmãos, tão bom de Bíblia. Diz assim, mas recebereis o poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra. Amém? Senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Desde já, quero agradecer a Deus pela vida do irmão David, né? Glória a Deus que nos fez o convite. Que Deus te abençoe grandemente, meu querido, amém? Você, toda a liderança de jovens, pastor Carvalho, pastor Elane, é mais que pastor, são meus pais. Eu já falei aqui várias vezes, continuo a falar, né? O pastor Carvalho, mas a pastora Elane é uma parte muito importante das nossas vidas. Ele nos pastoreou por 10 anos, né, pastor? 12 anos. Uns 12 anos. Foi meu segundo pastor. Eu converti lá no Tocantins e eu cheguei, eu era bem recém-convertido. E pode-se dizer primeiro pastor, né, praticamente, que eu era recém-convertido. Cheguei e eram eles lá. Aprendi muito com eles, graças a Deus. Deus colocou ele em nossas vidas, nos amou e ensinou os irmãos da igreja a nos amar, que até hoje lá os irmãos nos amam. Os irmãos que não sabem, sou eu e mais 3 irmãos, e quando eles ainda nos pastoreavam, a nossa mãe partiu para a glória, e foram eles que nos acolheu, que estavam lá com a gente. Então a gente é muito grato e nunca vai esquecer, né, irmãos? Não tem como. Então aonde eles estiverem, aonde eles forem, a gente vai também, amém? Vai comer churrasco com eles, festejar, glorificar a Deus junto. Muito obrigado, pastor, pastora,
Está comigo a Estela, jovem da nossa igreja, mas o Jonathan. Glória a Deus. Jovem abençoado, tocador, músico, uma bênção. Amém? Eu só queria pedir para o irmão do teclado não me abandonar, não me deixar. Amém? O David vai acertar com você uma pizza, um negócio aí depois. Tem alguém do teclado? Glória a Deus. Vem para cá, irmão. Às vezes você fala, eu só sei uma tecla. Faz lá uma tecla lá e só para não ficar muito vazio assim, os irmãos não dar sono, alguma coisa. Amém? Eu vou pregando aqui e você vem. Glória a Deus. Se não tiver no teclado, vem no violão, na guitarra, não sei. Amém? Meus queridos, o Senhor colocou no meu coração esse texto. E, na verdade, essa palavra vem ardendo no meu coração há dias. Eu tenho muito falado e sempre que eu prego, irmãos, eu sempre prego aquilo que eu tenho convivido com os irmãos, comentado com jovens. Sempre o que eu prego é o que eu tenho, o assunto que eu comento com os jovens, tá? Que a jovem que não me deixa mentir. Então eu sempre prego aquilo que eu estou sempre conversando com eles, constantemente, né, conversando com os jovens. E este assunto é o que eu tenho comentado, é o que eu tenho falado com eles, é o que o Senhor tem colocado no meu coração. E o texto que nós lemos, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos que eles receberiam poder. Que poder? E quando? Ele disse, quando vier sobre vós o Espírito Santo, para que nós possamos entender um pouco melhor. Vocês já pararam para pensar a vida dos discípulos antes do dia de Pentecostes? Como que era a vida deles? Como que era eles? E quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos por diversas vezes Jesus Cristo repreendendo eles. Foram homens escolhidos por Deus, pessoas chamadas por Deus, mas que constantemente eles eram repreendidos por Jesus. Por quê? Por causa da dureza de coração, eles eram duros de coração. Porque eles constantemente estavam fazendo coisas que não agradavam a Jesus Cristo. Uma certa vez, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 33, se eu não estou enganado, capítulo 9, versículo 33, eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior. Eles estavam na caminhada e Jesus Cristo parou e perguntou para eles, o que vocês estão conversando? Eles ficaram calados, por quê? Porque eles estavam discutindo entre eles quem era o maior, quem assentaria na direita ou na esquerda de Deus lá nos céus. Então, por diversas vezes, eles foram repreendidos. No livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 34, se não estou enganado, depois os irmãos dão uma olhada, Jesus chega em Samaria, e quando Jesus chega em Samaria, eles não foram bem recebidos. E aí João vai dizer assim, mestre, quer que nós oramos como Elias? Quer que nós peçamos a Deus para que Ele mande fogo e para que destrua toda esta cidade? E mais uma vez eles foram repreendidos. Os seus interesses não estavam nas coisas de Deus, mas os seus interesses estavam nas coisas dos homens. E por isso eles eram frequentemente repreendidos. O próprio Pedro negou Jesus diante de uma serva. Nós entendemos, nós conhecemos, vocês já leram esses textos. Então, irmãos, nós percebemos que eles eram homens normais, naturais, homens que falharam muitas vezes, homens tendenciosos ao pecado, homens que estavam o tempo todo tropeçando. Meus irmãos, a certa vez nós lemos, eu não lembro o versículo nem o capítulo, mas dois dos discípulos estavam no caminho de Emaús, já voltando depois da morte de Cristo. E a Bíblia diz que eles estavam conversando entre eles, triste, amargurado, e eles mataram o nosso mestre, poderoso em obras, grande profeta. Jesus Cristo se aproxima. Eles não perceberam que era Jesus, mas o próprio Jesus vai pregar para eles. Olha só, irmãos, o próprio Jesus vai pregar para eles compreenderem e entenderem as Escrituras. Ou seja, eles não estavam entendendo as Escrituras. Eles ainda não tinham entendido que aquilo era misto, era para acontecer. Jesus tinha que morrer. Eles ainda não tinham entendido o verdadeiro propósito. Por que eu estou falando isso? Porque é necessário, eles precisam, meu Deus, de avivamento.
Eles necessitam de avivamento. Eles necessitam de um renovo. Está bem claro que eles precisam. Pedro vai voltar a pescar em João capítulo 20. Quantas coisas, quantas vezes eles necessitam urgentemente de avivamento. Quantos de nós precisamos? Quantos têm falhado? Quantos têm tropeçado? Quantos estão vazios? Quantos sentem a necessidade de avivamento? Quantos sentem a necessidade de renovo? Aí Jesus Cristo disse para eles: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, quando vier sobre vós o Espírito. E às vezes eu fico me perguntando, olha, eles não tinham o Espírito antes. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. E a Bíblia diz que no decorrer de 10 dias eles permaneceram unânimes em oração. Eles permaneceram reunidos. Eles estavam orando. E no capítulo 2 disse que em um momento de oração, em uma reunião da que eles costumavam fazer, em um dia de oração, muitas pessoas desistiram, mas o texto é bem claro e diz que 120 permaneceram em oração e veio sobre eles um vento impetuoso. Ah, meu Deus! Ele disse que o som era como que de um vento impetuoso. Veio sobre eles de línguas repartidas como que de fogo. E o texto disse que eles foram cheios. Meu Deus! Foi magnífico, foi tremendo, foi maravilhoso o que aconteceu. Mas o mais importante no texto não é o vento, o mais importante no texto não é as línguas repartidas como que de fogo. O mais importante no texto é o resultado, meu Deus. O vento veio, as línguas veio, eles ficaram totalmente cheios e transformados, mas o resultado disso é o mais importante. Ah, meu Deus. Porque o texto disse que Pedro vai pregar. Só que Pedro tinha negado Jesus. Lembra que ele antes tinha negado Jesus? Lembra que ele tinha voltado à pesca? Lembra deles vacilando por várias vezes, jovens? Mas agora ele vai pregar. Não como antes, mas agora cheio de ousadia, cheio de poder, totalmente cheio do Espírito. E ele diz, eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito. Ah, meu Deus. Eles estão cheios do Espírito. Pedro vai pegar totalmente ousado, totalmente cheio. Ele não é mais medroso, não. Ele não é mais, irmãos, não tem mais medo. Agora ele está totalmente motivado pelo poder do Espírito. O que aconteceu em Pentecostes? O que aconteceu? Capítulo 3. Eles estão na porta do templo. Tem alguém pedindo esmola. E alguém disse, dá-me uma esmola. E Pedro e João disse, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós damos. Levanta-te e anda. Ele levantou e andou. Isso é resultado. Jesus, é resultado de avivamento. No capítulo 4, eles estavam orando. No versículo 31, o alicerce do lugar tremeu. A casa foi abalada. As pessoas foram cheias do Espírito. Agora há pessoas que antes tinham medo. Há pessoas que antes tinham dúvidas. Há pessoas que antes estavam fazendo reuniões escondidas. Agora não tem mais medo, não. Agora a igreja está crescendo. Agora a igreja está pregando. Mesmo diante das ameaças. Lembra de Paulo? Mesmo diante das ameaças. Eles pregavam com ousadia, com poder, com autoridade. Meu Deus. O que aconteceu em Pentecostes? Que reunião foi essa? Que poder foi esse? No
capítulo 6, Pedro vai orar por Dorcas, ela estava morta. Mas quando ele orou, ela ressuscitou. E por que não falar de Paulo quando ora por Eutico? Paulo não estava na reunião, mas em outro momento foi visitado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando oraram para ele retornar a visão, ele foi cheio do Espírito. O texto é bem claro. O que aconteceu em Pentecostes? O que aconteceu em Atos 2? Que fez de medrosos pregar com ousadia. Que fez pessoas que não tinham vontade mais de buscar a Deus voltar a buscar a Deus com muita intensidade. Que fez pessoas perderem o medo. Que fez pessoas, mesmo diante de ameaças de morte, mas mesmo assim pregaram com muita ousadia. O que aconteceu em Atos 2 que fez pessoas morrerem dentro de coliseus. O que aconteceu em Atos 2 que fez pessoas serem comidas por leões, mas mesmo assim não negaram a Cristo. O que aconteceu em Atos 2 que fez pessoas serem arrastadas por cavalos e seus couros serem arrancados, pessoas serem lançadas em caldeirões de óleo, fez pessoas terem a pele arrancada enquanto ainda estava viva, e mesmo assim não negaram a Jesus Cristo. Nós precisamos disso. O que você precisa não é de uma oportunidade de emprego. O que você precisa não é ganhar mais. O que você precisa não é de uma porta aberta. O que você precisa, não. O que você precisa é de avivamento. O que você precisa é de ser revestido de poder. O que nós precisamos é de poder do alto. Do Espírito. Foi o Espírito. Jesus Cristo disse assim: vocês receberão poder quando o Espírito vier sobre vós. Nenhuma palestra do mundo faria com que aqueles homens pregassem com tanta ousadia. Nenhum pregador do mundo faria isso. Ninguém neste mundo teria tanta influência a ponto de trazer-lhe uma palestra para motivarem eles a pregarem com tanta ousadia. Não. Foi o poder do Espírito. Nós esperamos tanto nos grandes congressos. Nós achamos que é os grandes pregadores que irão pregar e nós seremos avivados. Nós achamos que o que nós precisamos é de uma grande vigília. Nós achamos que o que nós precisamos mesmo é de que o Cláudio Duarte pregue para nós e daí sim nós seremos avivados. Não é não. O que nós necessitamos é do Espírito. Era Ele que estava lá. Foi Ele que desceu sobre eles. Um Espírito que fala. Um Espírito que sente, um Espírito que tem sentimento, um Espírito que se alegra, um Espírito que entristece, um Espírito, na verdade, outrora chamado de Espírito de Deus, de Espírito Santo, de Espírito de Jesus Cristo, de Espírito, na verdade, era Ele que estava lá. Ele tem poder. Sim, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é eterno. Ele é o Espírito que estava lá, e na sua onipotência Ele estava desde o princípio, desde a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o texto disse: e a terra era vazia e sem forma, e havia treva sobre a face do abismo. Aí o texto diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí Spurgeon escreveu dizendo que antes era uma massa caótica, não havia nada, havia escuridão. Por longos e longos anos não havia nada. Meu Deus, não havia nada, era só escuridão. Não havia céu, não havia estrelas, não tinha constelação. Não tinha luz. Não havia lua, não havia sol. Spurgeon disse assim: era uma massa caótica.
Quem estava lá? O primeiro versículo diz: o Espírito estava lá. Ele pairava sobre a face das águas. Spurgeon escreveu dizendo: imagina só, o Espírito com as suas asas abertas, pairando sobre aquela imensa escuridão, pairando sobre aquela massa caótica, e ele foi dando ordem para as trevas se dissiparem, e ele estava lá. Ah, meu Deus! Era ele, era o Espírito de Deus. Era ele, o sopro de Deus. Jó capítulo 26, versículo 13. Ele estava lá e sem ele nada do que é se fez. Não. Era ele que estava lá. O salmista escreveu dizendo que foi o sopro de Deus que deu forma a todas as estrelas, as constelações, aos céus. Foi o Espírito de Deus. Era o sopro. Nós precisamos dele. Nós necessitamos dele. O que você precisa é do Espírito de Deus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que ele é só um substituto. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que ele é só alguém que está ali só para te consolar. É o único papel dele. Não. Ele tem todos os atributos. Ele tem poder. Poder para tirar essa depressão. Poder para tirar essa ansiedade. Poder para fazer você voltar a cantar. Poder para fazer você voltar a pregar. Poder para fazer você voltar a ter vontade de orar. Poder para fazer você levantar pelas madrugadas. Poder para fazer você chorar outra vez. Poder para fazer você sentir. Poder para fazer você respirar outra vez. Porque se você... eu não sei se você sabe disso, mas eu creio que sim. A Bíblia nos diz que quem não está em Deus está morto para Deus. Se há alguém aqui essa noite que não está em Deus, ainda acredite. Você é um morto vivo. Você está morto. Você está respirando e andando, mas está em como aquele vale de ossos secos. Ezequiel disse: há um exército de pé. Eles têm carne, eles têm nervo, eles têm pele, mas eles não têm vida. Aí Deus disse para ele: profetiza, Ezequiel, profetiza aos quatro ventos e diz: vem ao Espírito. E o texto disse que Ezequiel profetizou e o Espírito de Deus veio sobre eles, trazendo vida para quem estava morto. Ele é o Espírito que dá vida. Ele é o Espírito que dá vida. Ele é o Espírito que dá vida. Se há alguém morto essa noite, o Espírito Santo vai te ressuscitar. Se há alguém morto espiritualmente essa noite, o Espírito de Deus vai trazer vida outra vez. Você pode aplaudir a Deus? Você pode aplaudir a Deus? Ah, meu Deus. Ele traz vida. É Ele que vivifica. Avivamento é trazer vida outra vez. Avivamento é trazer vida para quem está morto. O Espírito que vivifica, é Ele que traz vida. Jesus é poderoso. Jesus entregou-se à morte. E se Ele quisesse, Ele poderia ressuscitar sozinho. Mas Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1, versículo 4, e diz que foi pelo Espírito a sua ressurreição. Ele estava lá na redenção. Ele que traz vida. O que tinha em comum? Lutero, John Knox, Armínio, Calvino,
Charles Spurgeon, Ivan Roberts, Charles Finney, Edwards, o que eles têm em comum? São de épocas diferentes, são de tempos diferentes, mas todos eles mudaram a direção de suas gerações. A história diz que Ivan Roberts tinha um desejo muito grande. Tinha um desejo muito grande de ganhar o país para Jesus. E ele orava muito. Por 3 meses ele orou com muita intensidade, Até que Deus lhe visitou, Ivan Roberts. Veio um avivamento tão grande sobre o país de Gales. O avivamento foi tão grande, que a história diz que os bares se fecharam, os bordéis se fecharam, as datas tiveram que mudar, as datas esportivas tiveram que mudar de data, de ano, porque não havia atletas, não havia pessoas que frequentassem os bares, não havia pessoas que frequentassem os prostíbulos, não havia por causa de um avivamento tão grande que houve, por causa de um homem cheio do Espírito. O que eles tinham em comum? Todos eles eram cheios do Espírito e todos eles mudaram a direção de suas gerações. O que nós precisamos em nossa geração é ser cheio do Espírito. Nós não precisamos de um carro melhor, nós não precisamos de um celular melhor, nós não precisamos de casas melhores, nós não precisamos, não. O que nós necessitamos é de avivamento. O que nós precisamos é de ser cheios. Você precisa ser cheio. Nós precisamos ser cheios. O que você precisa é ser lotado do Espírito, é ser cheio do Espírito. Nós necessitamos do Espírito, nós somos carentes do Espírito. Ah, meu Deus. Joel disse que o que Pedro pregou foi que Joel disse que nos últimos dias os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Sabe o que significa isso? Que Pentecostes é o princípio do fim. Só que ele disse que a nossa geração contemplaria o poder do Espírito. Só que as pessoas acham que o poder do Espírito é só para eu falar em línguas estranhas. Isso é muito bom, é maravilhoso. Só que as pessoas acham que o poder do Espírito é só eu pular. Isso é maravilhoso. As pessoas acham que o poder do Espírito é só para eu me arrepiar, é só para eu chorar. As pessoas acham que o poder do Espírito é só para eu ter uma sensação boa na igreja depois de voltar para casa e as coisas continuarem do mesmo jeito. Estão enganados. Não. O poder do Espírito é para me levar. O poder do Espírito é para fazer eu conhecer a Deus mais ainda. O poder do Espírito é conhecimento de Deus. O poder do Espírito é fazer ter uma intimidade com Deus. O poder do Espírito é fazer eu me aproximar de Deus. O poder do Espírito é me capacitar. O poder do Espírito é fazer eu pregar com ousadia. O poder do Espírito é muito mais do que uma sensação boa, é muito mais do que chorar, é muito mais. Seja cheio do Espírito, a ponto de você ter vontade de conhecer Deus ainda mais. Seja cheio do Espírito a ponto de você querer orar mais. Seja cheio do Espírito a ponto de você fazer uma autoanálise e entender que você necessita de mais. Não, eu não oro muito. Eu não prego muito. Eu não canto muito. Não. Eu preciso de mais. Nós precisamos de mais. Orar mais, ler mais, buscar mais. Ser cheio.
Eu vou finalizar. Vou finalizar. Trazendo um texto que você conhece bem. Sansão era cheio do Espírito. Ele era nazireu. E o nazireu carregava alguns princípios que não poderiam ser quebrados. Dentre eles, não poderia tocar em cadáveres. O nazireu não poderia beber bebida forte. Não poderia se relacionar com uma moça que não fosse do seu arraial. Ele não poderia cortar o cabelo. Dentre outros princípios. Mas o livro de Juízes, no capítulo 14, 15 e 16, vai falar sobre Sansão. E vai dizer que Sansão agora vai quebrar algum destes princípios. Um dia Sansão está com seu pai no caminho. E vem um leão e ele rasga o leão no meio como se fosse um cordeiro. O texto diz que quando ele está voltando pelo mesmo caminho, na carcaça do leão havia mel. Ele toca na carcaça, pega do mel e leva para casa. Não podia, mas quebrou o princípio. Sabe o que aconteceu com Sansão? Nada. Ele continuou mesmo. Ele é forte, ele é bonito, ele é grande. Alguém olha para Sansão, está do mesmo jeito. Quem vê, pensa que está tudo ok. Sansão vai quebrar mais um princípio. Sansão vai se relacionar com uma moça de outro arraial. Sansão vai no arraial dos filisteus e se apaixona. Ele chega em casa e diz: pai, me apaixonei, vou me casar. E o pai dele diz: quem é ela? E ele diz: uma filisteia. E o pai dele diz: ah, não tem porventura dentre nós alguém que te agrade? Ele diz: não, elas são mais bonitas. Sansão se casa com elas, quebrou mais um princípio. Sabe o que aconteceu com Sansão? Nada. Quem olha para ele é o mesmo. Ele continua igual. Ele é o mesmo. Sansão bebe bebida forte. Mas para completar, ele se relaciona com uma moça chamada Dalila. E por diversas vezes ela tenta fazer ele perder as forças. Mas de todas as vezes que ela tenta, em todas ela falhou. Mas na sua última tentativa, ela perguntando para ele, ela indagando ele conta o seu segredo. E um dia ela corta o seu cabelo. O texto disse, 16, 20 de Juízes. E o Espírito de Deus saiu de Sansão. Ah, meu Deus. Lembra do que Davi falou para Deus no Salmo 51? Leva o que o Senhor quiser, Deus. Mas deixa o teu Espírito aqui dentro. Eu não sei se você entende o quão terrível é alguém perder o Espírito. Eu não sei se você entende o quão terrível é, irmãos. É assustador falar. Tem muita gente quebrando princípios. Tem muita gente achando que tudo é normal. Tem gente que se acostumou. Cuidado, irmãos. Cuidado para não perder o Espírito. Porque ele é uma pessoa, ele se entristece também. Cuidado. Não perca o Espírito, não perca. Porque no dia que Sansão perdeu, a casa caiu para ele literalmente. Uma sequência de princípios quebrados. Uma coisa foi levando a outra. Quem olhava não percebia nada, mas a vida espiritual de Sansão estava em declínio. É ele que consola. É ele. É ele que provoca o sentimento de perdão em ti. É ele que provoca o sentimento de gratidão em ti. Foi ele que te motivou a estar aqui essa noite. É ele que te faz estar na presença de Deus, é o Espírito. É ele que te ajuda quando você está fraco. É ele que te faz caminhar para a igreja mesmo quando você não quer. É ele que te faz estar de pé mesmo quando você quer estar deitado. É ele que te dá força quando você está fraco.
É Ele que faz você liberar perdão. Não é você, não é a sua confiança, não é a sua suficiência, não sei qual a palavra que eu uso, não é você, é o Espírito de Deus na tua vida. Eu não sou bom, você não é bom, nós não somos, é o Espírito de Deus em nossas vidas, atuando e trabalhando o tempo todo, mas se fosse de mim mesmo, eu não estaria pregando aqui essa noite, e nem você estaria assistindo esse culto. No dia que você perder, que isso não aconteça, o teu coração será endurecido, não haverá mais perdão, não haverá mais sentimento de gratidão, um coração endurecido. Ah, meu Deus, tem tanta gente, tem gente que não sente mais, tem gente que não libera mais perdão, tem gente que não quer mais conhecer a Deus. Perdeu o Espírito. Está caminhando longe de Deus. Eu quero finalizar pedindo para você ficar de pé. E conhecendo a nossa necessidade de estarmos cheios do Espírito, eu quero chamar pessoas que estão afastadas, pessoas que estão longe, pessoas que necessitam do Espírito, que necessitam da presença de Deus. Pessoas que querem voltar para Jesus, volte hoje. Pessoas que querem reconciliar. Pessoas que querem entregar as suas vidas para Jesus. Pessoas que sabem que não dá mais para viver longe dEle. Pessoas que sabem que não dá mais para ficar um dia, um minuto, um segundo longe dEle. Eu quero te convidar a voltar para Jesus essa noite. Eu quero te convidar a voltar para Jesus hoje, a ser cheio do Espírito, a ser cheio da presença dEle. Ah, meu Deus, volte para Jesus essa noite. Esse é o maior convite de todos os tempos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que o amanhã vai nos suceder. Claro, nós acreditamos na volta de Jesus. Nós acreditamos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode ser essa noite. Pode ser no final deste culto. Pode ser o amanhecer. Mas se Ele não vier essa noite, e se Ele não vier na manhã, se Ele não vier amanhã ao meio-dia, e nem se Ele não vier amanhã à noite, mas se alguém partir, qualquer um de nós que estamos aqui essa noite, qualquer um que estamos aqui, talvez amanhã será o nosso dia, a nossa senha, como diz Cláudio Duarte. Oh, Jesus. Tem gente voltando para Jesus. Seja corajoso. Tenha coragem, volte. Tenha coragem, assuma esse compromisso com Jesus Cristo. Eu sei que Ele está falando no teu coração. Eu sei que o Espírito ainda está aí, porque senão você não estaria aqui essa noite. Eu sei que o Espírito ainda fala contigo. Eu sei que você ainda ouve. Eu sei que o Espírito está em ti. Volte. Eu vou orar para finalizar minha participação. Eu queria pedir para o pastor orar. A irmã que está voltando para Jesus. Eu queria pedir para o pastor, a pastora orar pelos irmãos que estão voltando para Jesus. E eu quero orar por tua vida e entregar minha participação. Eu quero orar por tua vida, fecha o teu olho. O mesmo Espírito que esteve em Gênesis capítulo 1, o mesmo Espírito que esteve outrora sobre Sansão, o mesmo Espírito que estava sobre Isaías, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, porque ele pregou no Espírito, curou no Espírito, porque ele falou no Espírito, foi capacitado, meu Deus, está aqui essa noite. É o mesmo, fecha o teu olho, fecha o teu olho. Você não vai sair do mesmo jeito que entrou. Você vai sair não do mesmo jeito, mas você vai sair totalmente cheio de poder.
totalmente motivado para pregar, totalmente cheio de vontade de conhecer a Deus ainda mais. Porque nesta oração, pessoas que há dias que não falavam em línguas estranhas, em nome de Jesus, vai voltar a falar. Pessoas que há muito tempo não pregavam, vai voltar a ter desejo de estudar para pregar. Porque ainda nesta oração, pessoas que não levantavam na madrugada para orar, vai voltar a levantar na madrugada para orar, vai ser incomodado nas madrugadas e vai voltar a orar ainda mais, porque nesta oração, pessoas que estavam distantes vai voltar a aproximar de Deus, pessoas que estavam desconectadas vão se conectar ainda mais a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, papai, não conheço, mas o Senhor conhece, Pai. Vai ao encontro deste jovem, desta adolescente, Pai, em nome de Jesus, que ele seja revestido do Espírito, que ele seja revestido de poder, Pai, em nome de Jesus. Papai querido, esse que não falava em línguas estranhas há muito tempo, em nome de Jesus, que ele fale em línguas estranhas outra vez. Espírito de Deus vem sobre eles, Espírito de Deus vem sobre elas, Espírito de Deus vem sobre esta igreja, capacitando jovens e adolescentes, senhores e senhoras, essa noite. Espírito de Deus, em nome de Jesus, que visões venham ser abertas, papai, em nome de Jesus, que visões e pessoas possam ser capacitadas, em nome de Jesus, que pessoas possam sonhar outra vez, que pessoas possam profetizar outra vez, em nome de Jesus. Espírito de Deus, Dei calai abacé, ai mandei caloi abacé. Espírito Santo, em nome de Jesus, traz avivamento sobre esta igreja, em nome de Jesus, enche, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja cheio, seja capacitado pelo Espírito, em nome de Jesus, que a chama do Espírito possa arder em ti, e possa todos os dias queimar em ti, que a chama do Espírito nunca venha se apagar na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Aplaude a Jesus. Aplaude a Jesus. Senta glorificando a Deus. Devolva quem é de direito. Glória a Deus, aleluia. Que Deus continue te usando cada dia mais, que abençoe a sua família, em nome de Jesus, viu? Eu devolvo o microfone para quem quer direito, para o pastor. Amém, graças a Deus. Já quero convidar a pastora Rita. Cadê a senhora, pastora? Para vir para cá, daqui a pouquinho vamos conhecer a programação dessa igreja na semana. Mas antes, esse Espírito, esse poder, meu Deus do céu, que Deus abençoe você, irmão Edmar, que conseguiu fazer aquilo que Deus tinha mandado você fazer aqui. E a gente recebeu. Esse Espírito aqui que estava lá na criação, como ele disse, que estava lá naquele vale dos ossos secos. É o mesmo Espírito que o Senhor assopra sobre a igreja que vai ser arrebatada. Então não tem arrebatamento se não tiver esse assopro do Espírito Santo. Eu tenho falado, ele disse aqui, que esse Espírito é o Espírito de Cristo, é o Espírito do noivo. E é o selo que ele deu à igreja, a comprovação que ele voltará para nos buscar. Então, meus irmãos, eu fico muito agradecido a Deus por poder estar nesse momento recebendo a palavra dessa forma, e como vocês também receberam, eu tenho certeza que ela não volta vazia. Amém? Vamos aplaudir mais forte para Deus. Receba o assopro do Senhor. Recebamos o assopro do Senhor para continuarmos nesta fé, neste avivamento aqui, neste local, para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero chamar aqui rapidamente, o Josemar, o obreiro Josemar.
Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse moço aqui, irmãos. O Edmar, antes de falar do Josemar, falar do Edmar. Eu nunca vou esquecer, irmão Edmar, daquele dia, aqui, ó, no Hospital Jacob, eu acho, no centro de Goiânia. A mãe dele estava nos melhores momentos de fé. Porém, tinha passado por uma cirurgia e, de repente, de uma hora para outra, eles foram chamados, assim, urgentemente no hospital. Eu fui com eles. Um momento difícil demais, aquele momento. Eu me arrupei todinho. Precisava de um dinheiro que eles não tinham. Eles, desesperados, arrumaram esse dinheiro. Eles arrumaram esse dinheiro. Mas não era a questão, não era o dinheiro. Aí eu vi um momento, irmão, que foi o mais difícil. Num hospital, com muita gente ali, naquela recepção grande. Ele e os irmãos dele ajoelharam ali para falar com Deus. Isso nunca vou esquecer, irmão. Porque foi muita ousadia da parte dele. As pessoas, as enfermeiras, todo mundo ficou assim, meu Deus. Mas sabe o que aconteceu? Deus levou a mãe deles. Deus levou. Mas o Espírito do Senhor ficou com eles. Então essa é uma família que mora no nosso coração. Orem por eles. Edmar, o José Filho, que casou agora esses dias, o Joaquim e a... Como é que chama a sua irmã? Núbia. Agora fala desse outro homem de Deus aqui. Vocês conhecem esse aqui? Alguém conhece ele? Esse aqui é o Josemar. Esse aqui tem muitas coisas nossas juntas. Mas eu vou lembrar de uma aqui. Eu pastoreava aqui, bem pertinho aqui no Asa Branca. E ele foi fazer um trabalho na África do Sul, em Angola. E esse trabalho, irmão, ele ganhava muito dinheiro, né, irmão? Por um bom tempo, irmão, praticamente o dízimo dele que sustentou aquela igreja. E alguma daquelas coisas que você vai ver lá hoje é o dízimo dele. E todo mês, eu falo que eu era pastor, eu era testemunha. Lá no banco para poder descontar, e ele mandava, e com certeza. E hoje esse homem de Deus está aqui. Não sei se vai voltar a morar aqui, porque você está morando em Campo Limpo, mas é um pregador também da palavra de Deus, e com certeza estará aqui em outro momento também pregando a palavra do Senhor. Quem está feliz pelo irmão Josemar, diga glórias a Deus. É só vitória. Mais uma pessoa que a gente trabalhou junto. Temos muita coisa para fazer juntos ainda. Eu já falei para ele, vim para cá. Se mudar para Goiânia, é para cá. O Edmar, para vir para cá, tem que mudar. Para mudar, tem que casar. E aí, só Deus sabe, né? Minha gente, agora quero convidar, sim, a pastora Rita para ela dar os avisos e nós vamos prestar muita atenção, porque ela vai falar também disso aqui, ó. Isso aqui, ó, é muito importante. Edmar, a gente começou aqui na segunda passada, o projetando, inclusive você vai pregar aqui, de repente até o Josemar vai pregar, nós vamos fazer agora toda segunda-feira, é um trabalho, é um culto rápido, é um culto de 1 hora, é oração e pregação poderosa, toda segunda-feira até o dia 29 de dezembro, que se eu não estiver enganado, é a última segunda-feira, projetando 2026 na MVN Guanabara 2, essa caderneta, tem 10 folhas brancas aqui, como essa. Branca não, amarela, né? Amarela, branca. É para a gente escrever nela o que Deus mandar. E a gente vai estar assumindo o compromisso de comprar com você a batalha, de orar juntamente com Deus por aquilo que você escrever nessa folhinha, certo? Então, vou pedir para poder colocar, para poder já entregar lá para os porteiros, né? Os porteiros, quem vai poder levar lá? Leva lá, alguém de vocês aqui, leva lá. Ô Elias, leva lá. Não vou levar tudo, porque senão, né? Pelo menos esse aqui, irmão. Pega esse aqui e vem. Aí, já está aqui. Venha amanhã, continua amanhã até o final do ano. E nós estamos aqui nessa missão, buscando a Deus enquanto a gente tem força para buscar o Senhor Jesus. Pastora. Se acabar, a gente imprime mais. Não tem nada, não. Aí aproveito para chamar a Lidiane, foi ela que fez esse negócio lindo aqui para nós. Cadê a irmã Lidiane? Cadê você, Lidiane? Faz assim. Você faz aniversário amanhã, né? Amanhã, né? Então vem cá hoje logo.
Vamos cantar os parabéns para essa mulher de Deus também. O Lidiane que fez essa arte linda aqui, ó. Se vocês precisarem fazer arte, fala com ela. Se você falar que foi eu que falei, ela não cobra nadinha, porque ela não cobrou isso aqui. Brincadeira, viu, gente? Vem para cá, sobe aqui já, que depois dos avisos nós vamos cantar. E se tiver mais alguém também que fez aniversário, essa semana, vai fazer amanhã, eu fico muito feliz se você subir aqui para a gente cantar os parabéns e orar por você. Rapidão. Ó, eu quero fazer o seguinte, Deus tocou no meu coração para fazer algo. Você vai vir amanhã, na outra segunda até dia 29. Aí, a hora que você chegar aqui, você vai escrever seu nome, eu vou arrumar uma caixinha de sapato, você vai escrever seu nome e colocar dentro. No último dia vai ser sorteado algo. Só no último dia. Se você vier, você vai ser sorteado. Seu nome está lá dentro. Vai ser sorteado algo sobrenatural. Você vai se arrepender a hora que você vê o prêmio, hein? Então, fica alerta. Aí, ó, isso eu não sabia. Palmas para Deus, palmas para o Senhor. Deus abençoe. Obrigado, Senhor, desde já. Amém. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, né? Que culto abençoado, né? Muito bom, jovens. Fica forte, porque o Senhor Jesus agrada disso, tá bom? Irmãos, ó, a nossa pamonha multiplicou. A nossa pamonha multiplicou, tá bom? Nós compramos 13 mãos de milho e as pamonhas renderam de uma forma que sobrenatural. Então, ali fora, pastor José do Carmo está ali, mas o irmão Cláudio está ali com as caixas de isopor vendendo as pamonhas, tá? Então, a hora que sair aí, você já procura eles lá, né? Que nós temos que vender essas pamonhas, que é o nosso lucro, tá bom? Para quê? Para nós comprarmos, né, os nossos alimentos para a nossa festa de final de ano, tá bom? Os irmãos estão entendendo aí? Lá atrás, está ouvindo bem, direitinho? Tá bom? Então, não se esqueça, passa lá, que os irmãos estão ali. Eu quero, desde já, agradecer aqueles que compraram, os que vão comprar, aqueles que trabalharam. Nós chegamos aqui, sabe que hora? Antes de 5h30 da manhã. E saímos, quando eu cheguei em casa, já era mais de 4 horas da tarde. Então, assim, nós trabalhamos com prazer, fizemos com amor essas pamonhas. Então, assim, procura os irmãos ali, tá bom? Só Deus para recompensar a cada um. Temos também, sabe o quê? Uma rifa. Procura a nossa irmã Maressa. Fica de pé aí, irmã Maressa. Para quem não conhece, essa jovem linda aí, ó. Então, ela vai estar, né, programando aí uma rifa também para a nossa festa de final de ano. O valor é só R$10 e você vai estar concorrendo à premiação de R$300, tá bom? Então, procura a nossa irmã Maressa. O nosso pastor já falou sobre a segunda-feira, né, que é a nossa campanha, que iniciou amanhã, é o segundo dia, projetando 2026. Estamos passando momentos muito difíceis, né, então você vem armazenar a sua oração, para que o Senhor Jesus conceda a sua vitória, né? Vamos estar orando também pelos enfermos, pai dos irmãos, igual do irmão, o sogro da irmã Betânia, a nossa irmã Expedita está enferma, nossa irmã Ana está recuperando. Então, são vários irmãos que estão carentes das nossas orações. Então, nós vamos estar aqui amanhã, antes de projetar o 2026, vamos orar por essas pessoas que estão precisando de oração, tá bom? Então, na terça-feira, o grande ensino da palavra do Senhor. Na quarta-feira, o culto familiar, que será na casa da nossa irmã Marcilene e nosso irmão Edson. Tá bom? O pastor Joaquim já confirmou aqui comigo, tá? E nós vamos estar postando o endereço da nossa irmã Marcilene, tá, irmã Marcilene? Você pediu, já está confirmado. Na quinta-feira, é o culto da vitória. Sexta-feira, o ensaio do renascer. Tá bom? Você não se esqueça. Tem mais, sábado, o grande encontro de crianças. Você que tem o seu neto, tem o seu sobrinho, tem o seu filho, no sábado, às 16 horas da tarde. As crianças vão estar aqui. Vai ser um encontro de carrinhos e boneca, tá bom? Então, vocês não se esqueçam, traga aí seu carrinho, traga sua boneca. Você, se não quiser deixar a criança vir, você acompanha ela, vai ser uma bênção. Traz a vovó também junto e vai ser maravilha para as crianças. E pelo domingo pela manhã, o que é que nós temos aqui?
escola dominical, temos o café da manhã a partir das 8 horas. Quem são os patrocinadores? A igreja, muito bem, ó, tá todo mundo apiado, já me ajudando aí, né, dar os avisos. E à noite, o grande culto da família. Deus abençoa, uma semana abençoada para cada um. Deus conceda muita saúde, muita paz, força, só pensamento positivo. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Pastor. Palmas, né, gente? Todo mundo entendeu? É bom a gente terminar o culto assim, com alegria. Pastor José Adão está em viagem. Pastor José do Carmo está lá fora com pamonha, para respaldar essas pamonhas aí, para a gente vender, para poder fazer a festa de vocês. E é isso, minha gente. Eu queria só convidar vocês, jovens, por favor. Nunca falei isso para vocês, agora eu estou falando. Quero muito que vocês venham terça-feira, porque o que nós vamos falar aqui, dando continuidade a essa pegação aí, dando continuação, nós vamos falar sobre o trabalho de jovens. Vamos falar sobre os jovens. Tá bom, vamos ficar de pé. Irmã Flávia, vem aqui representando o seu irmão que vai fazer cirurgia amanhã de manhã. Se tiver mais alguém que precisando de uma oração, vem aqui na frente para a gente